Olá pessoal, estamos no nosso Café com Perícia Forense. Hoje nós vamos falar da ponte do Rio Moju, aquela parte da ponte que desabou depois de uma colisão com a balsa, e nós fizemos a perícia, nós não, né? Os dois peritos aqui, aliás, vamos fazer o seguinte, como o nosso café sempre é muito informal, eu vou deixar que os dois engenheiros, peritos, se apresentem. Olá pessoal, bom dia, eu sou Orley Cruz, engenheiro civil, e estamos aqui para tirar dúvidas. Olá a todos, José Alberto Sá, perito criminal, também professor, e nós participamos desse caso, que foi o caso do desabamento parcial da ponte do Rio Moju. É isso que nós vamos conversar hoje. Hoje nós precisamos ver como é que vocês fizeram essa perícia. Mas antes da gente dar início a esse papo, eu queria lembrar a vocês que muitas pessoas acham que local de crime é só cadáver, né? Não é bem assim. Olha, nós temos aqui um exemplo hoje clássico da ponte do Rio Moju, parte dela desabou depois da colisão, e isso é uma perícia de local, a gente pode chamar local de delito e é um local de crime. Isso é muito importante a gente entender que outros profissionais, além da saúde, do médico, do farmacêutico, nós temos outros profissionais, no caso aqui, 2 engenheiros que fizeram essa perícia. Mas eu também queria começar, Orley e Roberto, ressaltando a importância da engenharia, principalmente no nosso estado do Pará. Eu ainda não era perito e foi lá em 13 de agosto de 1987, caiu o edifício Raimundo Farias, faz um certo tempo. E naquela época foi difícil aquela engenharia, porque não tínhamos um quadro ainda de engenharia na instituição. Depois nós veio em 2011, dia 31 de janeiro, a queda do Real Classe. Você participou, você também teve uma participação, sim, né? E aí já tínhamos um corpo de engenheiros formados, né? E agora, recentemente, né, em 6 de abril do ano passado, a queda parcial da ponte do Rio Moju. Então é para a gente mostrar a importância que tem a engenharia legal nesse estudo, também mostrar a importância dos peritos, né, a importância que a gente tem de esclarecer cientificamente a verdade. Era isso que eu queria primeiro dar os parabéns. Outra coisa que eu queria, desculpa me alongar, mas eu preciso falar uma coisa. Tanto o engenheiro Orley, perito criminal, quanto o engenheiro Alberto, também colega, eles começaram na cidade de Castanhal comigo, né? A gente lembra que nós trabalhávamos juntos. Esquecer, não tem como esquecer. Né? Iniciamos toda a nosso quadro de perícia. Então, eu estou muito feliz de conversar com eles e eles participarem de um caso tão grande. Vamos iniciar? Sim. Eu queria fazer a primeira pergunta para vocês assim. A balsa bateu. Sim. Tudo bem. Desabou aqueles 200 metros, uma ponte de 80 e... 800, a ponte toda tinha 868 metros. 868 metros. E desabou, o trecho que foi desabado foi de 268. No leito, né? Isso, na porção central. Na porção central. A balsa bateu. A minha pergunta é o seguinte. Quando a balsa bateu, o impacto da balsa fez com que realmente a estrutura desabasse, ou a estrutura já estava frágil, né? E a balsa tocou e ela veio abaixo. Como é que a perícia analisa esse fato? Interessante a pergunta, Walter, porque até para responder isso eu vou tentar explicar com uma outra situação. Vamos imaginar uma pessoa que ela sofreu uma lesão, digamos, alguém deu um soco numa pessoa, então ela já está lesionada, né? Sofreu E aí chegou mais alguém e quebrou o braço dessa pessoa também. Mas essa pessoa ainda não faleceu, ela não morreu. Tá? Certo. Mas chegou um determinado momento alguém com uma arma, engatilha e dá um tiro na cabeça. A causa-morte foi o tiro na cabeça. Apesar de que ela já estava lesionada devido, né, ao soco, a fratura no braço, mas a causa-morte daquela pessoa foi o disparo da arma de fogo. No caso da ponte do Rio Moju, a ponte ela já apresentava alguns danos decorrentes, né, de alguma batida. Já tinha outras Já tem um histórico. Existem laudos anteriores, né, que mostram que já havia algum dano na ponte, mas ela não apresentava aquela condição do colapso a ponto de desabar. Então, qual foi a causa do desabamento da ponte? Foi o impacto, a colisão, né, do comboio, que era o empurrador mais a balsa, sim, naquele momento do dia 6 de abril, quando houve o choque. Então, aquele choque foi a causa
do desabamento parcial da Ou ponte. seja, mesmo ela tendo algumas avalias, como você coloca, Ele não iria desabar se não ocorresse o impacto. Se fosse um impacto menor, ela aguentaria. Então, aí já entra numa questão que, por exemplo, para a gente determinar se o impacto maior ou o impacto menor pudesse vir a desabar, digamos, nós teríamos que realizar inúmeras simulações computacionais, mas o resultado final disso sempre seriam hipóteses. Porque dependendo das variáveis de entrada no sistema computacional, eu posso ter uma situação de não queda, uma situação de queda e assim vai. Então, dependendo da quantidade de informações que você vai na simulação computacional colocar, você vai ter inúmeros resultados de saída. Todos esses são hipóteses, tá? A perícia concluiu o quê? Que a causa daquele desabamento parcial se deu decorrente do impacto, da colisão entre aquela balsa e o seu empurrador com aquele trecho da ponte. Isso está fechado. Isso está fechado. E interessante, a ponte foi reconstituída, né? Sim. Isso quer dizer também que a perícia atuou dizendo que aquela parte que não caiu estava em condições de receber, vamos dizer, essa reconstituição. A perícia também trabalhou nesse sentido? Bem, não foi mencionado aqui, mas o impacto da ponte foi com um dos pilares. Caíram 4 pilares. Você se pergunta, poxa, 268 metros de ponte caíram. E era um vão de 268 metros? Não era um vão. Eram 4 pilares que formavam 5 vãos, né? Sim. 5 vãos. Então, caíram todos esses vãos. Ele impactou num pilar, que a gente denomina, e o próprio projeto, pilar 8, e por efeito dominó, o restante dos pilares caiu, os outros 4 pilares. Então, veja só, a sua pergunta, eu acabei fugindo. Porque ela derrubou o efeito dominó 4, Sim. e os outros não caíram. Pois é, exatamente. As pontes, elas deveriam ser projetadas para ter uma certa resistência, uma certa resiliência para receber impactos e resistir, né? Elas são dimensionadas para isso. E os demais pilares, logicamente, foi feita uma verificação de estabilidade, né, pela empresa responsável para que se constatasse que eles tinham condições, né? Eles não foram impactados, na verdade. Eles estavam lá sem ser impactados. Outro ponto importante que nós não mencionamos aqui, não quero me alongar muito, é que devido ao nível da maré no dia, o impacto não foi nem com as estacas, nem com o bloco de coroamento. Que são elementos estruturais. As estacas vêm do fundo do rio. Olha, vamos entender, porque eu também não sei. A estaca é o que está no fundo. Nós temos as estacas que ficam cravadas no solo. Você tem um elemento que se chama bloco de coroamento, que vai unir essas estacas com um elemento estrutural chamado pilar. O vão da ponte fica preto. Vamos dizer. Então, nós temos as estacas, o bloco de coroamento, o pilar, o console, né, onde você vai ter depois o carregamento da viga longitudinal, metálica, que vai se apoiar através de aparelhos de apoio, e depois nós temos o tabuleiro, e assim, o impacto, né? O impacto, todos os elementos e o nível do rio indicam que foi no pilar. Isso, porque no momento quadrada, né? Em oco. Era oco, no era momento armado, mas era um pilar oco. Ou seja, se tivesse mais baixo o rio e ela batesse, como você falou, na estaca, né? Que sustenta. Se ela batesse na estaca, como várias estacas foram impactadas, nós constatamos isso em perícias anteriores e no dia da perícia, a resistência seria maior, porque são várias estacas, são vários elementos que receberiam o impacto da balsa. Isso contribuiu para o efeito dominó. Sim, contribuiu, porque o pilar, apesar de a seção ser quadrada, ele é um elemento único, né? Inclusive, nós estamos trabalhando no caso de uma outra ponte, que é a Ponte do Outeiro, que tem um sistema diferente da Ponte do Moju. Ela tem um sistema de pilares, de 2 pilares, que são amarrados entre si, que eles conferem maior estabilidade. Ainda tem isso, né? Ponte. Uma das coisas que é interessante também comentar em relação a isso é que a gente constatou no momento da perícia, né, que existem algumas falhas que são de proteção desses pontos de apoio. Eu quero depois falar dessas falhas de proteção. Mas agora, por exemplo, com essa ponte que foi inaugurada, agora chama-se Ponte da União, né? Já houve essa preocupação de se colocar esses elementos. Essa Ponte da União é a Ponte do Rio Moju. A Ponte da União é a nova... Ponte União, esse trecho, né? Então, eles já tiveram a preocupação agora de fazer essa defensa. Um parênteses aqui, antes de continuar. Eu gostei do nome União, mas particularmente
Eu gostava da ponte do Rio Moju, porque o Moju é do Eu Paraná, também. mas tudo bem, tudo Eu bem. também. Não, mas eu gosto da União também, porque, olha só, eu me lembro uma referência feita por Isaac Newton. O Isaac Newton é do século XVII. Ele já dizia que, naquela época, ele já dizia, construímos muros de mais e pontes de menos. Então, acho que é uma ideia muito antiga, mas muito nova, né? A gente tem que quebrar mais os muros e criar mais pontes para que a gente possa ter. Apenas um momento filosófico. Muito filosófico. Eu bate-papo. acho que já estava antevendo a construção do Muro de Berlim, né? Foi derrubado. Vamos voltar para as pontes. Mas eu achava interessante que o Orly colocou uma situação sobre classificação de ponte, tipos de ponte. Por exemplo, nós temos vários tipos de ponte, né? Ponte em arco, ponte em trelícia, e cada ponte vai ter uma particularidade de análise de perícia? Sim. Olha, nesse caso, a ponte que nós tínhamos lá era uma ponte apoiada sobre pilares para um vão de 268 metros que caiu. Devido ao posicionamento da ponte, que ela fica próxima de duas curvas, aquele projeto não era o ideal. O projeto ideal seria o projeto da ponte do Rio Guamá, que é uma ponte estaiada, né? A ponte estaiada, ela tem um pilar central. E do pilar central saem tirantes, que a gente chama de estaios. Né? E esses tirantes seguram aqueles fios, né? Vou usar um termo coloquial, né? A ponte fica pendurada pelos tirantes. Tá? Então a ponte que foi feita lá é uma ponte estaiada. Qual a vantagem da ponte estaiada? É que ela permite vãos maiores. Isso. Então, onde nós tínhamos 268 metros e 5 vãos, o novo projeto, que seria o projeto ideal, que é uma ponte estaiada, tem apenas 2 vãos de 134 metros. Isso então, quer dizer que ficou mais aberto? Sim. Agora a possibilidade de colisão é menor. Porque o vão ficou maior, mais abertura para as embarcações passarem debaixo da ponte. Não, mas uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que, além do vão de navegação ser maior, se teve a preocupação de se colocar as defensas, porque isso é uma coisa muito importante. O que são as defensas? São elementos de proteção. Aquele assunto que eu queria voltar. Exato, são os elementos de proteção dos pilares, das estacas. A nova ponte agora, a Ponte União, né? A antiga Ponte Moju, ela já possui esse sistema de proteção anti-impacto. Então agora ela mudou, ela era uma ponte com pilares, agora é uma ponte. Esse trecho que caiu somente o trecho estaiado, né? Deveríamos até ter trazido uma miniatura de ponte para ilustrar. Vocês ganharam deveríamos ter trazido, do governo do estado uma premiação, uma miniatura, que legal, um reconhecimento do trabalho da perícia, da engenharia, legal. Foi um reconhecimento muito legal do governo do estado em relação ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, né? Porque esse reconhecimento não se deve a um perito, mas a toda uma equipe de trabalho. A gente vinha conversando, né? Tem mais gente envolvida, né? Na verdade, não foram somente eu e o Orly que participamos desse caso do Rio Moju. Nós tivemos também a participação do engenheiro civil Orlando Salgado, também, né, que nos apoiou, e nós também tivemos uma participação do Rosivaldo Cantuária, que fez a parte de dano ambiental, né, na questão de se haveria ou não algum tipo de dano ambiental decorrente do impacto, porque ele transportava resíduos de dendê, então, e também tem a questão do óleo combustível, então precisava saber. Eu já vou falar um pouquinho, né? Eu tenho uma outra pergunta para fazer para vocês sobre a parte da ambiental, mas como eu falei no nosso Café com Perícia, é Café com Perícia Forense. Está faltando o nosso café. Eu vou pegar aqui o nosso café, só um instantinho. Aqui, olha, melhorou, viu? Nós temos a nossa bandeja agora. Obrigado. Vamos lá com a nossa. Olha, sirva-se. Bom, vamos voltar, vamos continuar, né? Eu vou pegar o meu aqui. Vou pegar o seu. Olha só, então, como eu ia falando da parte que me preocupou também, foi a parte ambiental. A Capitania dos Portos também deve ter feito uma perícia, né? Sim, aí a perícia da Marinha. Mas a parte ambiental, aquele entulho que ficou, porque foi removido? Sim. Isso é uma pergunta que eu tenho uma curiosidade. E quando a balsa bateu, o elemento que ela estava transportando, de uma certa forma, contaminou o rio, nós estávamos ouvindo muitas reportagens sobre a ponte. Mas essa parte da perícia ambiental, como é que ficou? Existe uma preocupação com a contaminação química, né? Por isso que o perito engenheiro químico, o Cantuária, cuidou dessa parte ambiental. A preocupação, o foco era esse,
né? E o dendê, o resíduo de dendê é um resíduo orgânico, que ele não provoca nenhuma contaminação. Ele fez a verificação também de combustível, se vazou combustível da balsa e do empurrador. Quando nós chegamos lá no primeiro dia, o empurrador ainda estava acoplado à balsa, digamos assim, porque a balsa ficou com parte do tabuleiro da ponte apoiado em cima, no convés dela, na parte posterior, que a gente chama de popa, né? E no dia seguinte, o empurrador ou rebocador tinha afundado. E aí, a preocupação era se tinha algum tipo de combustível. Ele afundou, depois ele foi resgatado. Mas, você não mencionou isso, mas eu diria que o resíduo principal que não dava para periciar naquela época é o resíduo da ponte, os vestígios, os resíduos de concreto e de aço que saiu de lá e está na margem do rio Moju, está lá. Não deixa de ser um lixo ambiental. Não deixa de ser. Mas temos um passivo ali, né? Sim. Não me consta que tenha havido nenhuma solicitação para que essa perícia fosse realizada. Agora nós estamos encerrando. Mas o material foi retirado. A empresa que... Até porque não haveria como você fazer as novas fundações, né? Então, imagine, você tem os escombros, aquilo ali está depositado no fundo do rio, certo? Então, você precisa retirar esse material todo para poder cravar novas estacas, para poder fazer o trabalho. Então, uma das coisas que demorou até foi retirar esse material todo para que se pudesse realizar a nova ponte. Agora, nós estamos encerrando, é rápido, né? Parece que passa rápido. Mas eu tenho uma pergunta interessante, porque aquele vão tinha 23 metros de altura, é isso? Aproximadamente, porque o nível do rio varia. Então. E a própria ponte não é horizontal, ela tem uma inclinação. Como é que você faz uma análise de pilar que tem 23 metros de altura? Você falava que usou o drone. Isso, nós usamos os equipamentos, né? São veículos aéreos não tripulados, que são mais comumente conhecidos como drones. Então, nós tivemos o apoio de operadores especializados em pilotar esses equipamentos, o drone, e a gente pôde, inclusive até auxiliou na detecção do ponto de impacto, né? Porque a gente tem aquela tomada aérea e uma das coisas que seria interessante, né? A perícia teria que informar onde foi o ponto de impacto. Exatamente. Porque senão... como é que houve o impacto, que você está falando de impacto? Onde realmente bateu. E como é que você está falando de impacto e você não aponta onde foi o impacto? Então, a gente precisava identificar esse impacto. Então, o drone fez aquele primeiro levantamento, né? A gente observando as imagens, deu as indicações e depois, quando nós fomos até a própria embarcação, né? Subimos, observamos, identificamos os pontos, fizemos todo o registro, né? do ponto de impacto, para a gente poder entender essa dinâmica, né? dos pilares. Os pilares que vieram a desabar, no caso, foram o pilar, seguindo o projeto, né? 8, 9, 7... o pilar 8 e 9, tá? Onde houve o impacto. Depois nós tivemos o pilar 7 e o pilar 10 que eles foram puxados. Então, nós tivemos ali o 8 e 9 como sendo o foco do problema, do impacto, e depois o 7 e o 10 vieram a desabar. Sobrando apenas na cabeceira, né? Digamos, nas extremidades. E restaram o 6 e o 11. Eu tenho uma curiosidade também. Quando eu faço local, eu já fiz local agora, 26 anos aí, já estou mais quieto no local. Mas uma coisa que se preocupou em local foi a segurança, né? A segurança de local. Mas por acaso da engenharia, essa segurança é 4, 5 vezes pior, porque você estava num ambiente que até no momento você não sabia se poderia haver ou não um novo desabamento. Perfeito. Né? E aí, como é que você se sente num local desse, mesmo com toda a experiência, com todo o estudo da academia, como engenheiro civil, você se sente seguro? Aquelas pessoas, porque não são só vocês, tem uma equipe toda ali trabalhando. Essa preocupação com a segurança, ela foi vista realmente tranquilamente? Bem, no contexto dessa perícia, nós acabamos fazendo uma perícia na ponte que passa sobre o rio Acará. O rio Moju é afluente do Acará, ele desemboca no Acará. E a ponte que foi objeto da perícia, que foi o corpo de delito, a ponte é o corpo de delito. O pessoal pensa que não tem corpo de delito de engenharia. Pois tem. O prédio que cai, a ponte que cai, o prédio que é danificado são o corpo de delito. Não é o corpo humano, é o corpo lá que é examinado, o corpo de delito. Isso, e a ponte, ela exatamente fica próxima da foz do rio Moju, quase chegando no rio Acará. E nós, analisando a ponte sobre o rio Acará, eu, né, especialmente, desci lá como se fosse fazendo um rapel, né? Eu desci, né? Nós acompanhamos, filmamos isso,
eu desci para fazer a Nós verificação. vamos mostrar na filmagem. Temos isso. E esse trabalho foi feito com todas as medidas de segurança. A instituição teve a preocupação em treinar vários peritos que são engenheiros de segurança do trabalho também, como é o meu caso. Então, nós temos aí esse trabalho. Descemos com 2 cabos guia, com mando figurino, 2 cintos de segurança, aliás, um cinto de segurança tipo paraquedista, com 2 talabartes, né, para poder alternadamente conectar os cintos. Você, quando desconecta um, o outro já está conectado, porque nesse momento você pode cair se você não. Então tem todo um procedimento que a gente é treinado. Então vocês se sentiram seguros. Sim, isso é legal. Só reforçando, né, a importância do drone justamente para essa situação de segurança, especificamente segurança. Porque uma coisa é você estar analisando os aparelhos de apoio, fazendo, né, tendo que descer você. Outra é você pegar o drone, ele vai colocar na sua lateral, você vai dar o zoom, vai poder analisar em detalhes, fazer o levantamento fotográfico. Então, assim, para as perícias nesse tipo de obras, né, são estruturas especiais, né, é necessário. O drone torna-se um elemento fundamental para a coleta de dados, para que o perito possa realizar a perícia e chegar nessa conclusão. Entendeu? Assim, é fundamental você ter bons operadores também para isso. Eu tenho uma informação importante também para passar. Essa perícia, ela foi feita com uma certa celeridade, o laudo saiu, né? A celeridade do momento exigia, porque uma ponte dessa exigem ações do governo do Estado, que são ações importantes. Por exemplo, com o resultado da perícia, foi possível o governo acionar judicialmente o proprietário da balsa, o proprietário do empurrador e o proprietário da carga. E a justiça entrou nesse processo, é por isso que o governador mencionou que o nome da ponte é União. A justiça entrou no sentido de bloquear os bens das partes envolvidas, para que pudesse haver a reposição. Dia 9, se eu não me engano. Olha, o ato pericial, o início do ato pericial foi no mesmo dia do desabamento, porque ele desabou por volta dos primeiros minutos do dia 6. Então, os peritos já estavam lá no local por volta de meio-dia, já estavam iniciando os atos, e o laudo foi entregue no dia 9. Foi rápido. Foi entregue no dia 9 de abril. E uma coisa complexa, né? Ponte não é uma coisa tão simples de fazer. Só para você ter uma ideia, nós usamos imagem de satélite na análise também, imagem de satélite, drones, todos esses equipamentos de segurança. Então, houve toda uma equipe, nós tivemos o apoio muito forte do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, inclusive na época, né, o nosso coordenador da engenharia era o perito criminal Medina, certo? E ele, inclusive, nos deu uma sala especial. A gente até dizia, olha, era a sala da ponte do Rio Moju. Então, nessa sala nós tínhamos... Sala da ponte. Nós tínhamos estagiários disponíveis, né, pessoas para nos auxiliar. Então, nós tivemos ali, a partir daquele momento que houve o desabamento parcial, a gente não parou. Então, foi até o final, até poder finalizar e entregar o laudo. Muito bom. Alberto, Orly, nós vamos encerrar. Senão eu vou ficar aqui. Mais uma informação, vai ficar para a próxima. Vai embora, né? Vamos fazer um outro café com perícia. Porque eu ia mencionar que, antes de você encerrar, que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar participaram de forma significativa apoiando o nosso trabalho. E a nossa gratidão, a gente gostaria de... É um trabalho de união, realmente. Isso, a Polícia Militar também, a Polícia Militar, perfeito. Nós tivemos realmente foi uma união para a realização da perícia. Gente, eu quero agradecer de coração a vocês duas. Quero mostrar para o pessoal que está nos assistindo, que querem ser perito. Já falei isso da última vez, não tem segredo, é estudar e gostar. Mais uma vez, a gente sente o entusiasmo, né, da perícia. E quero, assim, mostrar a tecnologia que nós temos, como nós usamos a tecnologia. Não ficamos devendo nada em nenhum momento, em nenhum estado da federação, né? Isso é muito bom para a gente, perito. A gente se sente muito orgulhoso. Eu quero realmente parabenizar o Orly, Alberto, e como sempre, apesar de você, você vai fazer um brinde aqui com a gente e dizendo, pessoal, até o próximo Café com Perícia.